Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 13 ao 14. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 13. Aquele com Jutsu Kawarime Blitzu, com olheiras profundas, encarava o celular enquanto andava de um lado para o outro no escritório da IMP, enquanto Millie e Mochi apenas o observavam, sentadas, tomando o café da manhã que haviam trazido de casa. Vamos lá, Lone, diga ao papai que você está bem, ele murmurou. Só me diga que você não foi sequestrada de novo. Já haviam se passado 24 horas desde que Loona o trancara no banheiro e saíra para tomar um café. A última vez que ela fizera isso, fora porque entrara no cio e não queria que ele a incomodasse o dia todo. Dado o bom desempenho dela no trabalho e o serviço fenomenal que prestara naquele parque temático fajuto, ele decidira deixá-la em paz. Esperava ao menos alguma pergunta sobre o estado do apartamento onde sua incrível escapada o deixara, mas não havia nada, nem mesmo uma única postagem no Instagram dela. Ela também não foi sequestrada da última vez, senhor. Mochi interrompeu, nada útil, enquanto terminava de comer seu ovo cozido. Que vadiazinha gorda e idiota, disse ela, e era essa a história que Blitzu ia contar. Ela provavelmente está passeando com o amiguinho peludo dela, disse Millie, bufando. Lentamente, Blitzu ergueu os olhos do celular para rosnar para a baixinha. Sua mão alcançou o revólver de pederneira no coldre. Nunca se está preparado demais na cidade dos imps, antes que ele parasse e o abaixasse de volta ao corpo. Nem pense nisso. Ele lançou um olhar furioso, com o lábio se curvando e o olho esquerdo tremendo. Abriu a boca para começar um discurso furioso sobre o maldito pedófilo da realeza que estava rondando seu bebê, mas interrompeu-se involuntariamente com um longo bocejo. Terminou com um rosnado e esfregou os olhos para espantar o sono, enquanto Millie e Mochi o encaravam com desdém. Está tudo bem, chefe. Além da abençoada ausência do Loona, é claro, acrescentou Mochi. Vai se foder, Mochi. E não, Mios, eu não estou bem. Ele colocou as mãos nas costas e fez força para estalar. Vai se foder com esse pau sujo de merda, esse sofá não é nada bom para dormir. Além disso, tem uma reforma rolando lá em cima e só terminou 1 hora antes de vocês dois idiotas chegarem. Temos vizinhos? Perguntou Millie, animada demais com a perspectiva. Deveríamos dar uma passadinha para dizer oi. Adorei o entusiasmo, Mios, mas a chance disso acontecer é mínima. Fui lá conferir ontem e tinha um cão infernal gigante e caolho bloqueando a porta corta-fogo. O senhor não tentou usar o elevador? Perguntou Mochi. A maldita construtora trancou a porta. Às 2 da manhã. Blitzu bufou. Ele abriu a boca para reclamar mais sobre a noite de merda que teve quando seu telefone tocou. Olhou para ele e suspirou aliviado. Ah, graças a Deus. A Lone conseguiu chegar em casa. Ela saiu e se embebedou, que bom para ela. Senhor, da última vez que ela se embriagou, ela conheceu Mox. Não quero ouvir essa merda. Se ela transou com alguém, problema dela, e eu tô cansado demais pra ficar me estressando com isso agora. Ele tiraria um cochilo e depois ficaria, com razão, puto da vida. Blitzu bocejou de novo e entrou no escritório se espreguiçando. Vou tentar dormir na minha cadeira por algumas horas. Se algum cliente aparecer, anoto o nome dele e coloco na parede. E quanto a Loona, senhor? Perguntou Mochi. Ela entra quando estiver pronta. Blitzu deu de ombros. Se ela estivesse de ressaca, ele não a incomodaria. Ele já havia cometido esse erro uma vez e ainda tinha as cicatrizes para provar. E não é que, 2 horas depois, Loona apareceu? Irritada, de ressaca e com a perna engessada. Aparentemente, ela foi atropelada enquanto curtia uma festa perto do slot, entrou e saiu do hospital em tempo recorde e chegou em casa tarde da noite passada.
Quando perguntaram quem a ajudou a chegar ao hospital, em casa, etc., mandaram essas pessoas calarem a boca e cuidarem da própria vida. Que estranho como ela mantinha um pequeno sorriso no rosto durante o dia todo, sempre que não estava resmungando com eles por piorar em sua ressaca. Geralmente enquanto mexia no celular. Se fosse importante, Blitzo teria percebido. Enfim, no final de um dia nada movimentado, Moshi, Millie e Leona foram passar uns dias na casa de uma amiga que ela conheceu enquanto bebia. Ela tem namorada, Blitzo, para de se escandalizar. Enquanto Blitzo mais uma vez ficou para trás para descobrir o que estava sendo planejado nos escritórios do andar de cima. E ter acesso à água corrente no banheiro. A última semana tinha sido um verdadeiro inferno para Naruzebu. Por quê? Havia 2 motivos. Sua irmã mais velha, Berry, enquanto estava sem supervisão, alertou seu primo. Irmão. Tio, seu tio adotivo de que ele estava namorando. Alguns podem pensar que isso não é tão ruim, ao que ele prontamente riria deles, depois chutaria esse hipotético idiota errado nas partes baixas, o amarraria a uma cadeira e o conectaria a uma bateria de carro pelo resto do dia. É ruim, não, é pior que ruim. É muito ruim. É muito ruim porque o próprio pecado da luxúria não parava de bombardear o celular de Naruto com conselhos estúpidos, literalmente, e ainda tinha os anúncios. Puta merda, nem fale dos anúncios. Mantenha-se em segurança. Assista a isto. Bondade para iniciantes, vol. E desvie. Lembre-se sempre da higiene pessoal. Veja este vídeo. Clareamento anal pela primeira vez. Não seja estúpido. Leia este artigo. Vodiceios, uma introspectiva. Esses eram os mais tranquilos. Aqueles que ele não precisava beber garrafas de suco de Beelzebub para esquecer depois de deletá-los. O outro motivo pelo qual a semana foi péssima foi que ele havia prometido, enquanto estava sonolento e ainda sofria os efeitos de um golpe de bom dia agradecido, consertar os danos no apartamento da Lona, não só os que ele mesmo deixou, mas também os que Blitzo causou ao fugir do banheiro. Isso não deveria ser tão irritante quanto a última dor de cabeça da semana, mas considerando que ele não só teve que comprar o prédio inteiro só para convencer o merdinha do proprietário a deixá-lo trabalhar lá, ainda bem que Bale deixava ser tão generoso com o dinheiro da casa, ele teve que consertar o maldito lugar com seus clones. Considerando o quão imaturo e irritante ele podia ser às vezes, e o fato de a temperatura no anel do orgulho estar relativamente alta hoje, este anel não tinha ar-condicionado central na maioria dos edifícios, pois isso anularia o propósito, devido a um influxo repentino de crentes por causa de algum ritual que deu errado na noite passada, dava para entender por que o Duque da Gula estava tão frustrado com tudo aquilo. Certo, isso deve resolver. Naruto se afastou da pia do banheiro. Pegou o rádio que estava em cima da tampa do vaso sanitário e contatou o clone no controle de água. Pode ligar. Diga alguma coisa, chefe. Você precisa segurar o botão câmbio. Que atrevido, Sonova. Naruto fechou os olhos e deu um toque no clone. Ligue. Porra. Dona Água. Ligue essa porra, o quê? Estou te perdendo, câmbio. Eu te odeio pra caralho. Muito mesmo. Ele resmungou, encarando o aparelho em sua mão. Sua orelha se voltou para o resmungo que vinha da sala de estar. Uma garra apontou para a origem do som, sem desviar o olhar do rádio. Cala a boca. Você não tem o direito de rir. Eu não ri, Lona retrucou, com a atenção totalmente voltada para o telefone em sua mão, e ele podia ouvir o sorrisinho malicioso em seu rosto. O ar quente estava impregnado com seu doce perfume e o gosto de sua diversão era palpável. Você bufou. Isso não é engraçado. O que importa é a implicação por trás disso, Lona. Termine logo de consertar essa porcaria de pia para podermos começar a preparar o almoço. Para que eu possa começar a preparar o almoço, você quer dizer. Foi você quem se ofereceu para cozinhar. Essa cadela. O período de bonança dela, quando estava quebrada, terminou esta manhã, e ela faria bem em se lembrar disso. Chefe, já terminamos? Posso ligar a água de novo, câmbio? Sim. Naruto respondeu bruscamente pelo rádio. O que, acabou?
Abre a porra da água. Abre. Ele rosnou. Havia um vaso sanguíneo prestes a estourar no horizonte. Ele tinha certeza disso. Roger, câmbio. Naruto esperou um segundo, depois 2, e então abriu a torneira. Felizmente, ao contrário das duas últimas vezes que tentaram isso, a água fluiu para onde deveria. Ele não tinha ideia de como havia trocado a mangueira do vaso sanitário para transformá-lo em um bidê potente, mas esse erro atrasou 2 dias, graças às forças misericordiosas da vida. O quê? Naruto era um demônio doméstico legítimo, não um monstro. Ele fechou a torneira, abriu e fechou novamente até ficar satisfeito. Certo, tudo bem. Pode dissipar. Câmbio. Naruto disse ao seu clone. O rádio em sua mão virou fumaça. Ele limpou as mãos em uma toalha e praguejou quando uma garra o prendeu. O rasgo afiado fez estremecer e olhar para o cão infernal deitado. Ah, desculpe. Lona mal desviou o olhar do celular. É legal. É a toalha do Blitzu. Ah. Tudo bem então. Foi para o cesto de trapos. Naruto juntou os materiais que havia trazido e os guardou em uma caixa de ferramentas, que ele então engoliu de uma só vez. Ele soltou um pequeno arroto e limpou a boca com o braço. Ufa! Desculpe. Ferramentas têm um gosto ruim. Que nojo. Você acha mesmo? Ela assentiu firmemente. Ele sorriu de canto enquanto se aproximava do sofá, pegava a cadela infernal no colo e se sentava onde ela estava. O rosnado que o abraçou por trás foi acompanhado por um rugido. Seu rabo falhava contra as almofadas do sofá enquanto o rabo dela batia no couro sintético. Ele bufou em seu ouvido furado. O que é nojento é a conta que vou te cobrar pelos reparos. O rabo dela parou. Que merda você é? Lona o encarou de soslaio. Custo da mão de obra, pagamento por hora, auxílio alimentação. Seus clones fizeram a maior parte do trabalho pesado. Sim, mas todos eles sou eu, então, na essência, eu fiz a maior parte do trabalho. Oh. Você é um idiota pedante. Isso pode ser verdade, mas saiba que tenho informações de uma fonte confiável de que sou um chato pedante. Ele se perdeu numa crise de riso quando Lona rosnou e lhe deu uma cotovelada na barriga, o que não diminuiu em nada sua diversão. Principalmente porque ele sabia por experiência própria que ela não se esforçava nem um pouco. O rabo dela fazia cócegas em sua canela enquanto abanava, e seu cheiro estava impregnado de todos os tipos de vibrações deliciosas. Aquela vibração familiar, mas estranha, que ele ainda não conseguia identificar, ele havia decidido apelidá-la de vibração FBN, era extremamente proeminente entre as outras doces migalhas de diversão, confortó e brincalhonã. Algodão pode morrer. Algodão pode morrer. Algodão pode morrer. Sempre que termino de trabalhar em um banheiro. Nunca falha. Naruto suspirou e moveu uma das mãos de onde repousava no quadril curvilíneo de Lona para o bolso da calça jeans. Ele pegou seu earphone e encarou a mensagem. Seu lábio se curvou num sorriso irônico e qualquer plano de relaxar que ele pudesse ter para o dia foi imediatamente jogado pela janela mais próxima, sem a menor chance de aterrissar em segurança. TCH, droga. Uma carranca se formou em seus lábios enquanto ele lia a mensagem. A pergunta não feita foi então respondida enquanto ele percorria os detalhes. O namorado idiota da minha irmã me contratou para um emprego. Ah, legal. Subindo para a superfície. Menos irritado agora. Sua irmã tem namorado? Perguntou Lona. Naruto olhou para ela com uma sobrancelha arqueada. É mesmo? Por quê? Decepcionada. Ela cantarolou inocentemente, seu doce perfume ainda impregnado com o brincalhão de antes. Bem, 2 podem jogar esse jogo. Ele a apertou mais forte e deu-lhe um carinho áspero no queixo. Ah! Não fique triste, Lona. Eu sei que sou só um prêmio de consolação, mas vou te ajudar a superar essa perda. Vai se foder. Ela bufou, empurrou o rosto dele para trás com uma mão e pegou o celular dele com a outra. Ei, espera aí. Lona, você não pode simplesmente pegar meu celular assim. Ele tem informações confidenciais. Oh, essa vadia safada. Beijos rápidos como aquele eram definitivamente traição.
Ele lutou para recuperar um pouco de coerência enquanto procurava o celular às cegas. Que estranho, é aí que a IMP está. Ela se esquivou da tentativa dele de recuperar o que lhe pertencia para ler o texto. Seus olhos se arregalaram. Que merda. Naruto. Seu trabalho paga tipo 5 vezes mais do que um dos golpes do Blitzu. E isso é uma diária. Bem, óbvio. Ele disse como uma expressão séria enquanto pegava o celular de volta com um rosnado. Um vislumbre de dentes em ambas as extremidades se dissipou com um meio toque, onde as pontas apenas roçaram em vez de pressionar. Ele guardou o celular no bolso e se levantou de debaixo do cão infernal para pegar sua jaqueta bomber rústica que estava pendurada no chuveiro. É mais difícil proteger alguém do que matá-lo, sabe? Que besteira. Lona bufou e cruzou os braços. Eu trabalho com assassinos, e eles não são os melhores, mas fazem o trabalho deles. É muito difícil matar pessoas, como você saberia disso? Porque qualquer um pode matar qualquer um. Ele vestiu o casaco e ajustou as mangas para que as armas escondidas, e os pacotes de ramen de emergência, não posso esquecer os pacotes de ramen de emergência, não caíssem. O truque mesmo é fazer isso sem ser pego. É alguma porcaria de ninja que você pegou de antes. Ela zombou. Ele olhou para ela e notou o movimento em sua orelha. Um leve fungar, sim, sua doce baunilha agora estava misturada com uma genuína e azeda aborrecimento, um amargo desconforto, uma decepção com um toque de inveja para completar. Ele voltou para perto dela e se agachou um pouco para olhar em seus olhos. Sim. Vai se foder. Ela rosnou para ele, e ele revirou os olhos. Ela não estava totalmente convencida do passado dele, ele entendia perfeitamente. Era difícil de engolir, e ele sobreviveu, e sempre que o assunto surgia, ela zombava dele. O que, bem, não era legal, mas tanto faz. Levi e Mammon faziam a mesma coisa, e eram muito mais odiosos a respeito. Curiosamente, Lúcifer não participava e frequentemente os repreendia quando estavam em alguma reunião. O que era estranhamente gentil, mas que se dane aquele baixinho aspirante a rei por princípio. Infelizmente, o fato de ele saber por que a cão infernal estava tão chateada não ajudava muito a fazê-la parar, caso ela não quisesse. Então, em vez de começar uma briga, ele decidiu pegá-la de surpresa. Olha, ele esfregou o rosto. Você quer discutir se eu sou cobrado justamente pelo que faço, ou quer vir conhecer Verozica Moidai comigo? Isso definitivamente a desconcentrou. O quê? O cara com quem minha irmã trança direto é o guarda-costas da Moidai. Naruto deu de ombros. Ele é o idiota que sugeriu que eu fizesse alguma coisa com todo o meu tempo livre em vez de ficar de bobeira e me aproveitando da minha irmã. Como se ele soubesse alguma coisa sobre a nossa dinâmica. Espera aí, porra. Lona agarrou seus ombros, seus lindos olhos vermelhos arregalados enquanto o encarava. Você tem conexões com a Verozica Chupa Tessicar Moidai, e nosso primeiro encontro foi para ir caçar. Está dizendo que não quer o resto da carne do cervo no seu congelador? Ele retrucou secamente. Ela abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente antes de soltá-lo e rosnar com as orelhas abaixadas. Ele assentiu. Era o que eu imaginava. Isso não é ponto. Naruto. Lona. Ele revirou os olhos e cruzou os braços. Só porque sei que ele é o guarda-costas dela não significa que eu já a tenha conhecido pessoalmente. Ah, como se eu fosse acreditar nisso. Ela cruzou os braços e rosnou. Não era justo que ela ficasse tão sexy quando estava com raiva. Droga, tudo bem, a gente se conheceu tipo uns 2 meses atrás. Ele gemeu enquanto seus ombros caíam. Franziu a testa e esfregou o queixo. Logo depois que a gente se conheceu. Que coincidência bizarra. Enfim, ela e o bando de súcubos dela estavam todos sob o efeito de algum tipo de luxúria estranha. Assustaram a mim e ao Barry. Uma delas atacou um clone e tentou, na verdade, eu nunca entendi direito o que ela tentou fazer. Assassinato. Agressão? Mas você já a conheceu. A gente nunca conversou, como eu disse, ela estava chapada com alguma coisa da Lust. Ele ergueu os braços antes de abaixá-los e rosnar para as mãos. Respirou fundo.
Não era culpa da Luona estar cega pela fama, nem dele não gostar de coisas associadas a Lust. Só, você quer mesmo ver conhecer ela ou não? Se eu quero, sim, seu idiota. Luona deu um soco no braço dele com um rosnado. Ele rosnou de volta e eles se encararam. A cauda dela estalou no ar uma vez, enquanto a dele chicoteava atrás dele como uma víbora. Trocaram respirações quentes enquanto mantinham o olhar fixo. Vou tomar banho e me trocar. Luona finalmente rosnou para quebrar o silêncio. Sua garra perfurou o peito dele. Se você sequer pensar em ir embora antes que eu esteja pronta. Não me tente, porra. Ele retrucou. Ela rosnou para ele e passou furiosa em direção ao banheiro. A porta bateu atrás dela. Ele se encostou na bancada da cozinha e passou a mão pelos olhos. Me foda. É melhor ele mandar uma mensagem para o Vortex avisando que vai se atrasar. E dar um jeito de se desculpar. Luona grunhiu incoerentemente ao atravessar o portal da Casa do Pecado em direção ao estacionamento do lado de fora do prédio da IMP. Nenhum sinal da van. Imagino que Blitzo ainda estivesse com os outros naquela busca por munição. A onda de energia atrás dela cessou quando seu quase-namorado, seu quase-namorado surgiu atrás dela. O desgraçado teve sorte de ter esperado. Luona pensou, bufando. Ela tinha saído do quarto, vestida com sua gargantilha, blusa e shorts favoritos, e encontrou o Foxfiend sentado no balcão da cozinha, anotando algo enquanto ouvia alguém ao telefone. A orelha dele se moveu na direção dela e ele encerrou a ligação, sorrindo como se não tivesse sido um completo idiota 20 minutos atrás. O rabo dele se mexeu de um jeito bobo e adorável, mas ela continuou olhando para ele. Ela não ia cair nas suas baboseiras ou truques estúpido que ele soltou a bomba de que conhecia a estrela pop mais gostosa de todo o inferno e decidiu não mencionar isso até agora. Havia todo tipo de inseguranças que essa revelação repentina trouxe à tona em sua mente. Ela é só uma cadela infernal de um imp, caramba, e ele é um duque. Ela cresceu numa cela enquanto ele mamava numa colher de prata, e Luona não estava a fim de lidar com nenhuma delas agora. Era um motivo fútil para ficar irritada? Provavelmente, mas Luona não era incapaz de ser uma pessoa mesquinha. Afinal, ela aprendeu com a melhor de todas. Blitzo. De quem é esse carro de vadia chato estacionado no meu lugar? Como se fosse combinado. Luona rosnou e cruzou os braços. Naruto olhou para ela com uma sobrancelha arqueada. Ela o ignorou. Sua atenção estava voltada para seu pai adotivo, enquanto ele reclamava de uma vaga de estacionamento. Quanto mais tempo e mais alto o discurso se prolongava, mais ela se perguntava se deveria estar gravando aquilo. Ele é realmente criativo com seus insultos e ameaças, murmurou Foxfiend ao lado dela. Ela olhou para ele, que também estava concentrado em Blitzo, e decidiu não iniciar nada. Ele não estava errado em sua suposição, mas ela não ia entrar na onda dele agora. Com uma colher enferrujada. Agora, quem é o filho da puta morto que tomou meu lugar? Eu consegui, Blitzo. Caramba, ela é ainda mais gata pessoalmente. Luona definitivamente estava com o celular na mão agora. Ela gravou a conversa entre seu pai adotivo e a estrela pop mais quente do submundo, que também era a ex-namorada dele. Como tanta gente que ela conhece sabia da maldita Verósica Maidai. Ela abaixou o celular e rosnou enquanto caminhava furiosa em direção ao imp com quem morava. Ele é Blitz. Agora não, Lone. Ela rosnou para ele quando ele correu para abraçá-la e o empurrou quando ele conseguiu conquistá-la. Hora e lugar certos, seu idiota, aprenda isso. Você namorou a Verósica Maidai. A estrela pop mais quente do inferno, obrigada. Adorei a blusa. A súcubo sorriu para ela e Luona sentiu um frio na barriga. Obrigada. Uma de suas orelhas, agora ardendo, se moveu para trás ao ouvir o resmungo do seu quase-namorado. Ela o encarou por cima do ombro antes de voltar a encarar Blitzo. Você namorou com ela e não pensou em me contar. Acredite em mim, lunático. Você não está perdendo muita coisa aí. Precisou de muito lubrificante. Tipo, muito mesmo.
Ele bufou enquanto se limpava antes de encarar o raposa demoníaca. E que diabos você está fazendo rondando por aqui, sequestrador? Obviamente, estou esperando uma chance para atacar novamente. Droga, sua guarda estava baixa, meu plano foi arruinado, fui frustrado. Nos encontraremos novamente, Blitzu. Naruto respondeu com a mesma expressão impassível. Caramba, aquilo foi muito bom, mas a Lona realmente precisava se segurar para não rir agora. Considerando que a Moidai e sua turma estavam surtando, a Melee e a Fatty estavam dando risadinhas sem parar, e a Blitzu parecia prestes a explodir, a luta era real. Alheia ao tormento que estava sofrendo por causa dele, a raposa demoníaca passou por ela, pelo resto da IMP e pela própria Verósica Moidai, apenas para encarar outro cão infernal. Musculoso, alto, tatuado, ensanguentado, cheio de cicatrizes, puta merda, ele é lindo, e provavelmente o mesmo namorado de Beelzebub que Naruto disse que conseguiu emprego para ele. A raposa demoníaca lançou um olhar furioso para o cão mais alto, enquanto este a encarava de cima. Droga. Veritex. Espere, tipo, fetiche. Naruzebub. Puxa, ele tem uma voz grave. Parecia experiente Ela realmente não deveria estar se concentrando nisso, mas ela e Naruto ainda não tinham um relacionamento oficial, então, no entanto, esse cão infernal estava com a maldita Beelzebub, então o que Lona poderia oferecer a ele que ela não pudesse? Por outro lado, ele era atraente, vou deixar passar dessa vez, já que você pediu para a Bey me colocar no cargo. Vortex rosnou Não teve o mesmo efeito nela que o de Naruto. O quê? Mas esse era claramente um cão infernal de verdade. Ele era grande. Ele era musculoso. Ele era tudo que Lona sempre achou que queria em um namorado. Droga, ele provavelmente tinha o que era preciso para ser um paizão. Aquele maldito Blitzu está corrompendo meus instintos, ela engoliu em seco o que quer que seu reflexo de vômito tivesse provocado com aquele último pensamento. Você vai ser um pé no saco o tempo todo. Talvez. Naruto deu de ombros. Seu rabo balançou. Lona o seguiu relutantemente por um momento antes de olhar para a bunda fofa a qual ele estava preso. Mas eu faço o serviço pela metade do preço se você me deixar contratar um freelancer. Você fez um amigo. Quem quer ser guarda-costas? Sim. E então o desgraçado olhou diretamente para ela. Espera. Ah, não, ele não levou aquela merda do apartamento como um desafio, né? Lona não queria ser guarda-costas, ela não se importava com os outros. É melhor que ele não. O que você diz, Lona? Quer ganhar um salário que preste? Era uma boa observação. Droga, porque ela não conseguiu pensar em uma resposta para isso. Ei, vai se foder, sequestrador. Não roube minha recepcionista. Blitzu, sério. Lona estava farta daquele pirralho intrometido na vida dela. Ele olhou bem nos olhos dela e, na frente de todo mundo, soltou a seguinte besteira. Não, de jeito nenhum. Desculpe, querida, mas é uma péssima ideia você subir lá em cima. Férias de primavera não são lugar para garotas góticas jovens e vulneráveis. Todos nós conhecemos o tipo de maluco que babaria em cima de você. Logo depois de dizer isso, ele lançou um olhar fulminante para Naruto. O raposa demoníaca esfregou o queixo e olhou para o céu. Seus olhos bonitos e bobos encontraram os dela, e aquele sorrisinho idiota que fazia o coração dela disparar de um jeito que a deixava louca se espalhou pelo focinho dele. É um bom ponto. Ele acenou com a cabeça para Verósica Moidai. Lona não gostou do olhar naqueles olhos rosa-choque enquanto encaravam seu quase namorado. Que diabos foi aquilo? E acrescentou, vamos te manter nos bastidores por enquanto. Para você aprender o básico. Você está agindo como se eu estivesse deixando isso acontecer, disse Vortex, com a maior naturalidade. Não gostou? Ligue para a Bey e pergunte se ela é confiável. O raposa demoníaca deu de ombros. Vortex a examinou com seu único olho, que deveria ser mais atraente do que era. Droga, ela estava mimada pelos olhos azuis de Naruto.
Eles eram tão expressivos e injustamente bonitos, antes que o Duque de Uzibuba elogiasse ainda mais. Ela abateu 4 cervos cinzentos em sua primeira caçada. 4. O cão infernal maior pareceu impressionado. Lona sentiu as orelhas queimarem. 4. Naruto assentiu com a cabeça. Quando você caçou veados cinzentos? Blitzo quase gritou. Lona o encarou. Depois olhou para seu quase namorado, ou pelo menos, para onde ele estivera. Onde ele? Lá estava ele, sendo levado embora com Verôzica. Diga que sim, Tex. Se a gravadora reclamar, diga que é a última vez que eles pagam a conta. Ela gritou antes de se inclinar e empurrar o braço de Naruto e ok. Lona oficialmente não estava nada confortável com a proximidade entre eles. Vamos lá, fusivos, e deixe-me te mostrar seu quarto para a semana que vem. Quarto R. Alguém rosnou no mesmo ritmo do gemido de Naruto enquanto ele era arrastado para dentro do prédio. Ela não reconheceu a segunda voz, mas era parecida, e... será que seus pelos estavam se arrepiando? De repente, ela se sentiu estranhamente tensa. Espere, talvez tenha sido ela quem rosnou? Deixa o babaca real ficar com aquela vadia fracassada e sem cu, Lona. Ela é uma sucubo, o que significa que ela é uma especialista em lidar com caras ricos como ele. Blitzo gritou para a sucubo que se afastava, não apenas confirmando que era Lona quem falava ao mesmo tempo com seu quase namorado, mas também lembrando-a de quem havia arrastado o dito cujo para longe. Lidar com pênis. Assustou tanto a mim quanto a Barry. Sob efeito de alguma droga sexual. Atacou um dos meus clones. Assassinato. Agressão? Nunca tivemos uma única conversa. A estrela pop sucubo queria transar com seu quase namorado. O mesmo quase namorado que passou uma semana consertando o apartamento dela sozinho, quando poderia simplesmente ter pago alguém para fazer isso. O mesmo quase namorado que, durante essa semana, dedicou tempo para cozinhar para ela e ajudá-la a resolver alguns exercícios nos livros de magia, mesmo admitindo ser medíocre em magia. O mesmo quase namorado que a trouxe para a casa do hospital e ficou com ela até de manhã, enquanto ela estava bêbada, para ajudá-la com a ressaca. O mesmo quase namorado que ela não tinha nada a oferecer além de uma atitude arrogante e um monte de inseguranças. O quê? A Lona fez psicologia 101 Nayo, vai se ferrar. Certo, então, acho que você topa. Lona piscou e olhou para Vortex. Ele ainda era gato, mas ela tinha outras coisas importantes para resolver no momento. Ela balançou a cabeça e passou por ele. Tanto faz. Ótimo. Meu nome é Vortex. Isso fez muito mais sentido. Meus amigos me chamam de Tex. Me siga, vou ver se consigo um lugar para você ficar. Ela já tem onde ficar e que merda, Lona, eu acabei de dizer não. Blitzo correu para ficar na frente dela. Lona olhou por cima do ombro dele para a Verôzica e a viu puxar Naruto para dentro de um elevador. Seu sangue ferveu ao ver a sucubo se esfregar em seu quase namorado. Ela rosnou, agarrou o Im pela gola e o ergueu. Eu tenho 21 anos, porra. É meu tempo livre, porra. O que eu faço e com quem eu faço quando não estou trabalhando não é da sua conta. Ela o encarou nos olhos enquanto mostrava as presas. Então, primeiro, entenda isso de uma vez por todas, seu tarado. Segundo, vá estacionar essa van em algum lugar. E, por último, me faça um favor e suma daqui, seu idiota. Em seu relato, ela deixou Blitzo cair no chão e passou por ele furiosa, entrando no prédio. Mal chegou ao elevador antes de se virar. Vortex, Millie e Fatih a encaravam enquanto Blitzo permanecia no mesmo lugar onde ela o deixara. Seu olho direito tremeu. Ei, Vortex. Me mostra onde diabos aquela vadia está levando o meu namorado antes que eu derrube este prédio inteiro procurando por eles. O cão infernal maior piscou e deu uma risadinha antes de alcançá-la com alguns passos largos. Bey disse que você tinha espírito de luta. Menos papo furado e mais direção, seu idiota. Lona não estava com paciência para clichês daquele cara. Não importava o quão gato ele fosse.
Ela tinha que encontrar aquele babaca do Foxfiend e contar para ele que eles estavam juntos antes que ele pensasse que tinha passe livre para transar como uma estrela pop. Ela entenderia por que ele transou com a Maida se isso acontecesse, sabe? Porque, afinal, é o inferno, mas ela não ficaria nada feliz com isso. Por aqui, gracinha. Verósica praticamente gritou de alegria ao pegar o petisco que ganhara por ter se comportado tão bem na casa da Belle e levá-lo para o seu quarto. Ela estava em Zimp City havia apenas uma semana e não havia sinal do bonitão em lugar nenhum. Sempre que tentava sair, mesmo disfarçada, Tex, apesar de todo o seu profissionalismo, era descoberto e ela não conseguia escapar do seu público adorador. Dizem que paciência é uma virtude, mas ela vivia no inferno, então que se dane isso. Ou alguém na sua empresa é muito gentil com os funcionários, ou você se deu muito mal com as reservas de quarto. Este lugar parece grande o suficiente para ser um apartamento. O raposo demoníaco murmurou. A inocência dele ia ter um gosto delicioso. Ele olhou para o braço, ainda preso nas mãos dela e pressionado contra seus seios incríveis, e depois olhou para ela novamente. Caramba, olha a cara dele. Era quase fálica de tão perfeita. Ela mal podia esperar para sentir aquele focinho peludo em sua buceta molhada. Posso ter isso de volta agora? Ainda não, primeiro preciso te mostrar tudo. Como mexer nos mamilos perfurados dela do jeito certo, e depois a quantidade certa de dedos para abri-la perfeitamente. Alerta de spoiler. A resposta é sim. Tudo bem? Tem geladeira abastecida? Eu ainda não comi nada e estou com muita fome. Deixa eu te mostrar a cama. É grande o suficiente para uma bela orgia. Ela ronronou, puxando para o quarto. Onde ela tirou o paletó e rasgou a camisa dele. Chegou aquele pelo ruivo e macio por baixo e o deixou todo excitado a ponto de pingar suor. Grande o suficiente para... Ah, sim, caramba, isso é um baita bababá. O grito veio quando Verósica o jogou para cima dele com os quadris e depois o montou pela cintura. Grandes e belos olhos azuis a encaravam. Caralho, 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 ela ia gozar só de estar montada nesse virgem. No segundo em que ele entrasse nela, ela poderia realmente entrar em coma, e seus olhos se arregalaram. Este não é o meu quarto, e? Vai durar o tempo que precisarmos, ronronou Verósica. Ela moveu os quadris contra os dele e deixou sua cauda se entrelaçar com a dele. Ah, sim. Ele já estava tão duro. De onde veio esse tronco? Que ia? Verósica se virou e viu uma pata de gitígrada, envolta em fita preta, voando em sua direção. O que Bey disse mesmo sobre seu irmão sexy? Que ele a mandaria para o hospital? Agora tudo faz sentido. O pé atingiu o queixo dela e as luzes se apagaram. Capítulo 14. Aquele com tramas complexas e carícias intensas. Ela voltou a si com muitos gritos ao seu redor. Será que estava em outra orgia? Rave. Festa secreta da alta sociedade. Sua cabeça doía. Os gritos ao seu redor não ajudavam em nada. Em que diabos você estava pensando? Ela me jogou na cama dela e começou a fazer uma careta estranha com a língua. Com licença por eu estar tendo flashbacks de PTSD tão abalados. Você não bate no chefe. Essa é a primeira regra, porra. Errado, seu idiota. A primeira regra é não matar a cliente. E acredite, eu poderia tê-la matado se quisesse. Será que todo mundo pode calar a boca, porra? Verósica gritou, abrindo os olhos para encarar aqueles que estavam falando tão alto, mas parou e levou a mão ao queixo. Ai! Droga, minha boca! Quem precisa de aulas de segurança contra sexo de ódio? O mesmo idiota que você insistiu que contratássemos para te proteger durante a turnê de férias de primavera. Ah, era o Tex, o que significa que o outro era o seu garanhão peludo de aluguel. Ele chegou a chutar a cara dela. De novo, ela fez uma careta estranha com a língua na minha cara. Eu tenho problemas sérios com gente que fica chegando perto demais de mim e fazendo caretas estranhas com a língua para fora. Isso não faz o menor sentido. E, bem, não precisa ser assim, porra. Pare de gritar, porra. Porra. Pai.
Verôsica gemeu e levou a mão ao queixo. Uma bolsa de gelo foi pressionada contra ele. Oh, isso é uma delícia. Fresco, fresco, uma delícia. Não sei quem está fazendo isso, mas você ganha uma mamada grátis hoje à noite. Uma proposta tentadora, mas vou recusar, obrigada. Seria estranho receber sexo oral de alguém que transou com o Blitzo. Disse uma voz feminina com a qual não tinha muita familiaridade. Não era a primeira vez que ouvia aquilo. Ah, então você está namorando com ele agora. Verôsica se virou para olhar para o cão infernal, agora com uma expressão de nojo, em quem Blitzo havia se atirado mais cedo. Ela era bem bonitinha, se você curtisse o estilo gótico. E tinha uma blusa bonita. Eca, que horror. Não é de mau gosto, mas então por quê? Ele me adotou. Pai. Pai. Credo, pai, droga, me desculpe. Blitzo adotou essa pobre criança. Será que ela poderia entrar com um processo pela guarda só para tirar um pouco da alegria dele, como ele fez com ela? Talvez. Ela teria que perguntar para a equipe de advogados da Bell assim que a troca de gravaduras fosse concluída. Tanto faz. A cadela infernal revirou os olhos e pressionou a bolsa de gelo contra o rosto. Ah, que frescor. Ok, a pressão precisa aliviar. Aliviar. Me solta. Essa vadia, olá, hálito quente na orelha dela, isso está causando uma distração mais do que bem-vinda neste momento. Se você tentar transar com o meu namorado sem a minha permissão de novo, não importa quanto dinheiro você tenha, ninguém vai te salvar da minha fúria. Uau, isso é quase excitante. Se não fossem as implicações que deixou. Implicações que significavam que o pênis demoníaco virgem seria tirado de Verôsica, não, porra. Não. Eu te pagarei. Eu não sou a cafetina dele, Naruto, pare de rosnar para o Brutamontes. Você errou. Assuma a responsabilidade. E você, Vortex, cresça. Seu chefe o assediou sexualmente e ele se defendeu. A cadela infernal gritou para os dois, fazendo-os parar imediatamente. O que, bem, Verôsica achou um pouco excitante. Ela rosnou e então pegou a mão de Verôsica, colocando-a na bolsa de gelo que estava em seu rosto. Aqui, você ficará bem em algumas horas se transar bem antes de se apresentar. Então, é isso? Que se dane um dos seus, eles estão loucos por ação. A cão do inferno cuspiu enquanto se levantava e ia falar com o demônio virgem, cujo pau deveria ser o brinquedinho da Verôsica esta noite. Eles falaram baixo demais para serem ouvidos, mas depois ficaram em silêncio. Eles estão se pegando. Na frente dela. Porra, sério, não, espera, não, eles só estavam, só encostando os narizes. Que tipo de coisa fofa e pervertida é essa? Droga. Tex rosnou enquanto se recompunha. Esfregou o rosto com um rosnado, depois se aproximou, ajoelhou-se diante de Verôsica e olhou-a nos olhos. Chefe, em algum momento você perguntou ao pequeno bastardo se ele queria transar. Perguntar. Porque ele perguntara, ela estava, certo, consentimento. Ela conseguiu consentimento, ela imaginou que conseguiria, não é? HM. Vamos recapitular, ela chegou com a turma, entrou no prédio para se acertar, saiu para pegar seus cigarros no carro e então deu de cara com o Blitzo, fodeu a garganta dela até sangrar com um pau de lixa. Droga. Ela se esqueceu de perguntar. Ver e lidar com eles realmente atrapalhou seus planos. Aí o cara estava lá, e ela estava irritada por ter discutido com o Blitzo sobre aquele relacionamento idiota e desastroso, e só queria esquecer que ele existia. O pau do demônio virgem era exatamente o que ela precisava, então ela o arrastou para o andar de cima, o jogou na cama e agora ela está com a boca dolorida. Que se dane a minha vida. Droga. Tex suspirou e baixou a cabeça. Certo. A situação é a seguinte. A gravadora já gastou uma grana preta para contratar aquele babaca, então ele provavelmente ainda vai continuar fazendo o trabalho de segurança. Não me importo nem um pouco, murmurou Verôsica, com os olhos vagando para o cão infernal e a raposa demoníaca enquanto saíam da sala, demorando-se na última. Ela só precisaria tentar novamente, um pouco melhor do que da última vez, então não seria muito difícil.
Tudo que ela precisava fazer era colocar a pequena cadela cão infernal na linha, talvez com a ajuda de sua tripulação para distraí-la. Eu temia que você dissesse isso, respondeu Tex, com a maior seriedade. Você e a equipe não vão abordá-lo durante esta turnê. Que porra você acabou de me dizer? Verósica franziu a testa. Ele não podia estar sugerindo seriamente que eles deixassem aquela bela virgem intocada. Ela estava esperando por uma oportunidade dessas há meses. O chefe, Tex a encarou com raiva. Meu trabalho é protegê-la, certo? E você está indo muito bem. O que aconteceu foi culpa dela, ela não nega, mas se ela não conseguiu consertar, não podia simplesmente ir direto à raiz do problema, sua idiota. Obviamente. Olha, se você tentar essa merda de novo e eu estiver lá, sou obrigado a intervir. Não só por causa dos golpes que você me dá, mas por causa do que eu sou. Para ser honesto, eu não quero ter que fazer isso. Você viu a casa do Bey depois da briga deles. Ele a encarou com um olhar significativo e Verósica fez uma careta. Ela nunca tinha visto a mansão de Beelzebub destruída daquele jeito, nem mesmo depois de 3 dias de bebedeira sem parar. Aquele pirralho não estava exagerando. Se ele queria você morta, você está morta. Ele não é duque da gula só porque o Bey o acolheu, entendeu? Essa parte, sim, disse Verósica, ainda com a carranca no rosto. A parte em que você acha que eu não consigo seduzi-lo. Não é que eu ache que você não consiga, é mais que eu acho que você não vai tentar. Você nem durou 30 minutos sem tentar dar em cima dele. Que merda, a única vez que eu te vi tão mal foi quando você desmaiou em janeiro passado. Tex rosnou. Ele apertou o espaço entre os olhos. Que merda, chefe. O que aconteceu? Vou explicar tudo direitinho quando minha boca parar de doer. Verósica gemeu e esfregou a bolsa de gelo no rosto. O irmãozinho da Bey tinha um chute de direita matador. Será que ele assistia a filmes BDSM hardcore nas horas vagas? Tudo bem. Fique aí e eu mando a equipe subir. Deixe vocês fazerem, seja lá o que vocês façam, para resolver isso antes do show. Tudo que ele precisava fazer era pedir para participar. Ela sabia que ele não pediria, no entanto. Vou dar um jeito na encrenqueira e na lona. Elas podem ficar com uma das suítes de hóspedes. Tudo bem, Verósica podia ficar de olho em uma brecha e, quando Tex não estivesse olhando, se você tentar alguma coisa quando eu não estiver por perto, e eu ficar sabendo, e vou ficar, serei obrigado a contar para Bey. Seu dedo, duro. Verósica o encarou com raiva. Ela sabia exatamente de que lado Bey ficaria depois dessa conversa. O pecado a havia avisado para deixá-lo em paz, e ela não deu ouvidos. Isso poderia acabar com sua carreira, se não com sua vida. Só estou agindo no seu melhor interesse, chefe, resmungou Tex antes de sair da sala. Verósica franziu a testa ao vê-lo sair e fez uma careta ao sentir a mandíbula doer. Droga, aquela gracinha tinha uma perna poderosa. Droga, isso só me faz querer o pau dele ainda mais. Um toque estridente no celular a fez pegá-lo. A equipe estava avisando que merda, a vida dela estava um caos. Este dia não pode piorar. Eles seguiram o Vortex até o local onde ficariam hospedados durante o período em que trabalhassem como guarda-costas de Mayday. Ele manteve toda a situação profissional, distante e cautelosa, o que era compreensível, já que seu chefe acabara de levar um chute na cara de um dos contratados temporários, mas os acomodou em tempo recorde. Antes de ir embora, avisou que partiriam em algumas horas para se instalarem. Feito isso, o Foxfiend desabou de costas na cama com um braço sobre o rosto, e a Elrond ficou de pé sobre ele com os braços cruzados. Então, vamos fingir que isso não aconteceu? Perguntou Lona. Sua cauda se agitou e seus pelos se eriçaram quando o idiota à sua frente levantou apenas uma garra. Você está falando sério, porra? Blitzo acaba de desafiar Verósica para um duelo demoníaco. Desculpe, que porra é essa? Lona deixou os braços caírem enquanto suas orelhas se eriçavam. Os duelos demoníacos eram desafios poderosos supervisionados pelo próprio Lúcifer.
É ponto. Ele suspirou e começou a rir baixinho. Puta merda, é ponto. É bem em cima da vaga de estacionamento. Lona mexeu o maxilar uma, duas vezes, antes de gemer, cobrindo o rosto com as mãos. Ele é um arre. Ela rosnou, virou-se e golpeou a parede com um rosnado. Então parou. O acesso de raiva lhe deu um momento de lucidez. Ela olhou para o raposa demoníaca por cima do ombro. Como você sabia disso, porra? O clone disfarçado de mosca que seguia Verósica acabou de se dissipar. Ele abaixou o braço, os olhos azuis brilhantes fixos nela. Seu sorrisinho bobo e adorável estampava o rosto. Sou muito bom no que faço quando sou pago para isso. Eu vou pagar. Não. Isso não podia acontecer. Não quando ela tinha algo a reivindicar. E mesmo que estivessem no meio de uma briga, o rabo dele se mexeu, e ela percebeu que tinha sido pega encarando-o. Aquele sorriso dele estava um pouco mais largo. Ele se acha o tal, e? Ela rastejou até a cama, posicionou-se sobre ele novamente, não muito diferente do que fizera no encontro. Não deitada sobre ele, mas pairando sobre ele, e encarou o sorriso um pouco menos largo que ele agora ostentava. Ela se inclinou, perto, a um fio de distância de um boop, ainda não, ainda não. Aguenta firme, garota, e rosnou para ele novamente. Você me deve 2 favores. Eu faço. Primeira, ela aproximou o nariz do dele. Droga, o hálito dele estava bom, foco, Lona. Olhos no prêmio. Me ensina a clonar. Não posso prometer que você vai conseguir, mas vou tentar. O quê? Ela o encarou e ele deu de ombros. A Bey não consegue entender. Eu adoraria te ajudar se você conseguir, mas não sou um bom professor. Tanto faz. Ela sentiu o rabo dele se enroscar na sua perna. Ok, não. Ele não podia se divertir agora. Rapidamente, ela levantou o joelho quando ele se afastou e se jogou em cima dele, prendendo na cama. Os olhos dele se fecharam enquanto ele rosnava. Pai! Que porra é essa, Lou? Agora. As garras dela cravaram-se nos ombros dele. O peito dele vibrou, a vibração começou a fazer a cama tremer, e os olhos azuis dele brilharam ao encontrarem os vermelhos dela. Ela sentiu o rabo abanar quando as mãos dele encontraram seus quadris e as garras dele retribuíram o favor. O rosnado que quase se seguiu foi silenciado quando ela finalmente encostou o nariz no dele. Bop! Ela sentiu o rabo dele se debater para se espremer debaixo do seu joelho e sorriu contra o focinho dele. Isto. Lona mordeu o lábio dele e moveu o joelho para pressionar ainda mais o rabo dele. Suas garras perfuraram o tecido da jaqueta e cravaram na pele por baixo. O sibilo que ele soltou enviou um arrepio elétrico pela espinha dela. É meu. Tudo. Da cabeça aos pés. Meu. Entendeu? Que se dane, tá bom. Isso. Ele rosnou de volta para ela. Por favor, pare de me seguir agora. Então, contanto que esteja tudo bem. Lona sorriu de lado e soltou o Tevrigler. Ela o encarou com desdém. Você me devia 2 favores. Sim, já estabelecemos isso. Naruto resmungou. Ele mudou o peso de um ombro para o outro e ela apertou o aperto neles. Onde ele pensava que ia parar? Acho que ainda não terminei por baixo. Nem de longe. Lona bufou e deu um selinho no Fox Fiend. Seu segundo favor, me leve para sair quando formos para a superfície. Você não gostaria de ser o responsável pela segurança de um show pop de uma sucubo? A mesma sucubo que tentou se aproveitar de você. Não, estou muito bem sem ela. Tudo bem. Ele a pegou de surpresa com um beijo. Maldito seja ele e seus lábios deliciosos. Quando se separaram, ela o encarou com raiva. Quem ele pensa que é ponto? Pai, droga, é uma mancha. É uma mancha na lateral do corpo dela que ela não deixa ninguém tocar porque é sensível. Merda. Ele aproveitou o momento de fraqueza dela para virar as pernas, o maldito traidor. Droga, ele ainda está se coçando. Isso tinha que parar agora. Senão, não. Não pare. Droga, isso é tão bom. Não. Ela tinha um plano. Ela tinha que garantir que ele... Espera, ele parou. Quem mandou ele parar?
Ela estava bem ali, ele não precisava parar. Quem mandou você parar? Ela o encarou, bufando para recuperar o fôlego. Que se dane ele e seus olhos azuis gigantes e estúpidos. Ele deveria estar ajudando a atravessar a porra do... Você estava falando sério? Que tipo de maldade é essa? O que você disse para a Verósica? Quem? Ah, sim, aquela vadia. A famosa vadia que um namorado dela conhecia. A famosa vadia que um namorado dela conhecia e que tentou estuprá-lo. Você estava falando sério? O que eu disse para ela? Ela vai repetir se isso significar que ele finalmente vai terminar o que começou. Você me chamou de seu namorado. Lona olhou fixamente para ele. Ele estava... Droga, ele estava falando sério. Ele a provocou para descobrir. Lona agarrou seu rosto, as garras firmemente em sua cabeça e um olhar fulminante fixo em seus olhos. Ela rosnou enquanto suas orelhas se retraíam. Você está mesmo me perguntando isso agora, porra? Ele piscou, olhou em volta como se alguma coisa pudesse salvá-lo, e então deu a ela o sorriso mais fraco que ela já tinha visto. Sim? Lona rosnou novamente e então pressionou seus lábios contra os dele. Suas garras deslizaram e cortaram a juba que brotava de sua cabeça, enquanto suas pernas se ergueram e o envolveram pela cintura. Com o peso que desequilibrou sua posição, ela conseguiu retomar o controle. Assim que o beijo terminou, ela o mordiscou e depois o empurrou para a cama. Com os lábios curvados e os olhos faiscando, ela deu um bob forçado. Você é um completo idiota. Então, isso é um sim. Idiota. Do caralho. Ela repetiu, rosnando pela terceira vez. Sim. Você é meu namorado. Eu sou sua namorada. Pronto, agora é oficial. Uma de suas garras agarrou o pulso dele e o trouxe de volta para o seu lado. Caramba, as mãos dele estavam tão quentes. Agora, termine o que você começou, seu babaca. Certo. A porta se abriu e uma das súcubos do andar de baixo entrou. Alta. Magra. Feminina. Bonita, mas definitivamente indesejada neste momento. Ei, só queria avisar que estamos planejando ir lá em Ela piscou e sorriu enquanto se encostava na porta. Mordeu o lábio. Então, eu sei que vocês dois são novos, mas existe um requisito para trabalhar com a Verósica. Vou arrancar sua traqueia, enfiar na sua xoxota e te obrigar a cavalgar num cacto. Lona rosnou. Ela se preparava para cumprir sua ameaça, para erradicar aquele chupador de esperma das chamas do inferno, quando a coceira deliciosa recomeçou. Oh, sim, tão bom, bem aí, se eu fosse você, eu iria embora. Com quem será que ele estava falando? Ah, esse é o ponto certo. Isso mesmo, bem aí. Droga, ela estava morrendo de prazer. A pressão que se acumulou durante toda a conversa explodiu de repente quando o namorado soltou um de seus rosnados. Agora. A porta bateu com força no exato momento em que Lona uivou. Sua visão ficou turva e seu rabo parou enquanto sua pata se movia involuntariamente no ar. Por um minuto inteiro, a sensação quente percorreu seu corpo até diminuir gradualmente. Ela ofegou enquanto se aconchegava nos braços do namorado, inalando profundamente seu incrível perfume de violeta e coco. Eu não sabia que cães infernais podiam ejacular por ali. Ele murmurou. Lona estendeu a mão às cegas, errou o alvo e então agarrou seu focinho. Ela o obrigou a olhar em seus olhos e curvou os lábios. E ninguém jamais saberá disso por você. Certo? Era um segredo bem guardado dos cães do inferno. Ela não seria responsável por estragá-lo. Ela murmurou quando ele assentiu e roçou o focinho em seu rosto. Bom garoto. Quanto tempo falta para termos que ir embora? 50 minutos. Ótimo. Lona sorriu de canto e mordiscou o lábio dele. Ela sentiu uma pressão na perna e teve uma boa ideia do que era. Suas garras deslizaram pela gola da camisa dele e ela murmurou enquanto ele rugia novamente. Isso nos dá 45 minutos. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui.
Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.